Olá, caros concurseiros, boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer que seja o horário que você estiver assistindo esta videoaula, que Deus possa te abençoar e este vídeo possa te alcançar no melhor do seu dia. Pois bem, nós agora iremos partir para a revisão da LDB. Revisar é necessário, é preciso, principalmente após concluir um assunto, após concluir uma disciplina, uma matéria, se faz necessário fazer a revisão. A revisão vai nos dar o diagnóstico de como é que está o nosso conhecimento. Tá? E, através desse diagnóstico, saber quais são as nossas maiores fragilidades, onde nós dominamos melhor o assunto e onde é que nós precisamos melhorar. Pois, no tocante ao concurso público, nós precisamos estar preparados, seja qual for a temática. Pois bem, preparei um slide aqui muito interativo sobre esta revisão. Sem mais delongas, já é a minha cara, esse clichê, essa frase, esse mantra, né? Nós vamos agora partir para o assunto propriamente dito. Uma pergunta: quais são os artigos mais cobrados de LDB? Analisando as provas de educação, da área de educação aplicadas entre 2015 e 2020, os professores William Dornella e Carlinhos Costa, os pedagógicos, conseguiram chegar aos artigos mais cobrados da LDB atualizados. São eles. Então, o professor William e o professor Carlinhos Costa, que são os pedagógicos, eles têm um canal, eu os sigo, já comprei alguns cursos dele, muito legal. São professores assim que a sua pedagogia está acima da média. E eles estiveram estudando, fizeram uma análise de 5 anos, entre 2015 e 2020, os concursos da área educacional e chegaram à conclusão, né, através dos seus estudos, quais são os artigos que mais caem, que mais são cobrados na LDB. São eles: o artigo 3º dos princípios da educação. De fato, é um artigo muito importante porque ele fala de princípios, e princípios nós bem sabemos que nós devemos seguir à risca os princípios, porque se nós não seguirmos os princípios, não observarmos os princípios, estes princípios serão vilipendiados, serão quebrados. Então, se nós quebrarmos os princípios irão nos quebrar. O artigo 4 dos deveres do Estado, também é um artigo extremamente importante, onde fala do dever do Estado quanto incumbência, a sua responsabilidade na área educacional. 12, da incumbência das escolas, também é importante. Concurso da área educacional, de fato, nós deveremos conhecer, né, quais são as incumbências da escola, né, o que cabe à escola, qual a responsabilidade da escola. Artigo 21, da divisão da educação escolar, também é extremamente importante o candidato saber dominar a divisão da educação escolar. Artigo 24, das regras da educação básica. A educação básica, de fato, é extremamente importante, pois a educação básica nós precisamos conhecer as suas regras, porque, de fato, é o que irá ser cobrado. Tá? Então, nós precisamos ter não só noção da educação básica, precisamos ter domínio da educação básica, bem como das suas regras. Artigo 26, do currículo escolar. Muito bem, tem muitos professores, muitos educadores, candidatos, que confundem currículo escolar com outros documentos educacionais. Mas, lá no artigo 26 da LDB, fala sobre o currículo. Nós iremos revisar sobre este artigo. Para as avaliações a partir de 2020, os professores também observaram uma grande cobrança dos artigos 58 a 60, que trata sobre disposições para a educação especial. A questão da educação especial, senhores, se dá por conta do número acentuado de crianças que estão nascendo ultimamente com necessidades educacionais especiais. A ciência não consegue, ainda não conseguiu explicar, não conseguiu esclarecer de fato o porquê deste fenômeno, o porquê ter aumentado a curvatura de alunos que nascem com necessidades educacionais especiais. Mas o público da educação especial é pessoas com deficiência, ou educandos, não é a pessoa, educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, que são os autistas, e altas habilidades e superdotação.
Com a legislação atualizada, os princípios da educação previstos na LDB atualizada são 14. A recomendação é memorizá-los, criando mapas mentais, já que são conhecimentos essenciais e muito cobrados. Veja quais são. O segredo aí não tem segredo, é memorizar, é decoreba. Então, são 14 princípios e nós precisamos conhecer esses 14. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. São 14 os princípios, tá, do ensino. Esse ensino ele precisa ser ministrado com base nos princípios. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, aqui o que se põe em xeque é a questão da igualdade. Igualdade de condições, igualdade ou condições iguais ou igualdade de condições, tanto para o acesso quanto a permanência na escola. O aluno, ao ingressar na escola e para permanecer na escola, ele precisa ter igualdade dessas condições. Não pode ocorrer aqui a questão de privilégio. O aluno ele não pode ser privilegiado nem pela sua posição social, nem pela sua cor de pele, pela sua crença. Ele deve ter igualdade de condições de acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, a liberdade de aprender para ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, o ensino ele é baseado no princípio. Está baseado neste princípio de ter a liberdade, tanto para ensinar como para aprender, fazer pesquisa, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isto faz jus a um direito que os professores têm, chamado liberdade de cátedra, que é a liberdade de pesquisar. Tá? O professor tem a liberdade de fazer as suas próprias pesquisas. Então, esta liberdade é de suma importância para a questão se tratando de princípio de ensino. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. É um princípio, também um princípio importante. Sabemos que somos plurais em ideias, plurais em concepções pedagógicas. Isso vai surtir um efeito de equilíbrio dentro dos muros da escola, a escola para dentro, né? Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas vai ajudar. Não é porque o professor ele pensa diferente ou porque ele tem uma concepção pedagógica diferente que isso vai dividir, vai separar, vai causar um entrave, não. De fato, essas diferenças devem aproximar, tá? Aproximar os professores, aproximar também os educandos, sabendo que onde houver divergência de ideias, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, ali haverá crescimento, ali surgirá novos projetos, surgirá novas visões. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Respeitar a liberdade e apreciar a tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sabemos que coexistindo, né, haverá a existência também de instituições públicas e privadas de ensino. Sabendo dessa coexistência, deve perdurar aí o respeito. E a LDB, ela rege toda a educação nacional, tanto rege instituições públicas quanto as instituições privadas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, onde tiver um estabelecimento oficial, tá, que pertence ao poder público, o ensino será gratuito. Valorização do profissional da educação escolar. É um princípio também importante, faz parte do princípio de ensino, né? Valorização do profissional da educação escolar. 8º, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e na legislação dos respectivos estados e municípios do distrito. Lei 14.644 de 2023. Aplica-se também às universidades públicas. Então, a gestão democrática do ensino público na forma da lei da legislação dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal. Aplica-se também a gestão democrática do ensino público nas universidades públicas. Garantia de padrão de qualidade é algo que deve ser garantido, é padrão de qualidade. O padrão de qualidade não deve cair, não pode cair, tá, do ensino.
Valorização da experiência extraescolar, a experiência que o aluno trouxer de fora, que ele trouxer antes da sua vida escolar, da sua vida acadêmica como aluno, vai ser valorizado dentro da escola. Tá? É um princípio do ensino, valorizar a experiência extraescolar. Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdo-cegas e com deficiência auditiva, incluído pela Lei 14.191 de 2021. Aqui temos um mapa mental explicando ou fazendo um mnemônico sobre esse inciso 14. Respeito à diversidade. Qual tipo de diversidade? Diversidade linguística, cultural, identitária, humana. Temos aqui o mnemônico LISH. Linguística, identitária, cultural e humana. Uma questão para a gente responder. Educação inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, correto, é um princípio, seu preparo para o exercício da cidadania, correto, sua qualificação para o trabalho. São princípios sobre os quais o ensino deverá ser ministrado, exceto, ou seja, aqui ele está solicitando a alternativa errada, que de fato não é um princípio. Vamos analisar todos. Respeito à qualidade e apreço à tolerância, é um princípio. Consideração com a diversidade étnica racial, perfeito. Pluralidade de condições, aqui tem um termo que põe em xeque o sentido da questão. Pluralidade de condições para o acesso e permanência na escola? Não. Aqui vocês sabem que não deve ter pluralidade de condições para o acesso e permanência na escola. Deve ter o quê? Vou escrever bem aqui. Igualdade. Deve-se ter igualdade para o acesso e permanência na escola. Então a questão aqui, questão alternativa, é a letra C, que é a alternativa errada. Mais uma da LJ Assessoria e Planejamento, de 2023. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 e suas alterações, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, salvo, ou seja, tem um aqui que não vai. Letra A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Perfeito. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Perfeito. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Correto. Deve ter, né? Deve haver no interior da escola, né, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Tá? Alguém que pensa diferente. Perfeito. Onerosidade, aqui a questão pesou. Onerosidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Vocês sabem que o ensino ele deve ser público, gratuito e obrigatório. Público, gratuito e obrigatório, ou seja, PGO. Então a questão, a alternativa é a alternativa D. Respeito, liberdade, apreço e tolerância. Perfeito. Mais uma. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o conceito de educação é formação necessária. Aqui ele está pedindo o conceito de formação ou conceito de educação. A formação necessária para o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo para o mercado de trabalho ou uma cidadania ativa? Não. Preparação do indivíduo no domínio dos recursos científicos e tecnológicos que permitam a ocupação de um lugar no mercado de trabalho? Também não.
formação que se desenvolve em família, na convivência humana, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais, na participação da sociedade civil, nas manifestações culturais. Ok, perfeito. Formação que permite ao indivíduo a compreensão dos seus direitos e deveres, seu lugar na sociedade, a habilitação para o exercício da cidadania. Não. Preparação para o exercício da cidadania, os valores morais e éticos. Não. A questão, a alternativa é a alternativa C. Agora, em diante, nós passaremos para o segundo artigo mais cobrado da LDB, o artigo 4º. O artigo 4º que vai falar sobre os deveres do Estado. É importante que o candidato ele saiba diferenciar, ele não venha confundir, conforme as bancas gostam de fazer algumas pegadinhas, confundir as incumbências, as obrigações que os estados, ou com os municípios, ou com os sistemas de ensino, eles procuram fazer uma confusão entre incumbência dos entes federados, também com o sistema de ensino. Então, o artigo 4º ele vai falar sobre os deveres do Estado. Título 3, do direito à educação e o dever do Estado. Educação, direito de todos, dever de quem? Do Estado e da família. Vamos lá. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Senhores, o artigo 4º ele fala sobre o dever do Estado, tá? Começando aqui com a educação escolar pública. A educação escolar pública, compreende a educação escolar obrigatória e gratuita. E traz aqui no inciso 1º o início dessa oferta gratuita e o seu final, ou seja, dos 4 aos 17 anos. Tá? E ela se organiza desta forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Essas são as etapas obrigatória e gratuita. E aí você pode perguntar, e creche? Não, creche não é obrigatório, tá? Mas a partir dos 4 anos, dos 4 aos 17 anos, é educação pública obrigatória e gratuita. Eu falei na aula de LDB que este slide aqui ele deveria ser impresso e colocado na porta do seu guarda-roupa, no seu quarto. Você poderia escrever em um quadro, uma folha de papel, ou imprimir e colocá-lo sobre a sua mesa e ficar revisando sempre. Aqui nós temos um gráfico, um mapa da educação escolar. A educação escolar com os seus níveis, educação básica, educação superior, as suas etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aqui as datas, né? Ou os anos, na verdade, aqui os anos, as idades. Então a educação infantil ela é dividida em creche e pré-escola. A creche é de 0 a 3 anos de idade, porém não é obrigatório. Obrigatório é dos 4 aos 17. Então, pré-escola, 4 e 5 anos, ensino fundamental, 6 aos 14 anos e ensino médio, dos 15 aos 17 anos. Lembre-se bem, níveis e etapas são conceitos totalmente distintos e diferentes. O nível é educação básica e educação superior. As etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil começa quando? Da creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, do 4 a 5 anos. Fundamental, 6 a 14 anos, e ensino médio, dos 15 aos 17 anos. Atentem bem, creche não é obrigatório. A educação pública obrigatória, a educação pública básica obrigatória, começa dos 4 anos, dos 4 aos 17 anos de idade. Outra tabela que está didaticamente correta e extremamente organizada. A educação escolar formada por níveis escolares. Quais são os níveis escolares? Educação básica e educação superior. Tá? Educação básica e educação superior. A educação básica ela é formada por etapas. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, que é creche mais pré-escola. Ensino fundamental e ensino médio. A educação básica ela é do 0 aos 17 anos.
E a educação básica obrigatória? São as mesmas etapas da educação básica, excluindo a creche. Tá? Então, entra o quê? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica obrigatória é dos 4 aos 17 anos. E quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Já aqui nós temos as modalidades de ensino. As modalidades de ensino que são 8. Tá? Modalidades não pode ser confundido com etapas, assim como modalidades também não pode ser confundido com níveis. Nível é uma coisa, etapa outra e modalidade outra, totalmente distinta e diferente. As modalidades são educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação indígena, educação do campo, educação quilombola, educação profissional e técnica e educação bilíngue de surdos. Educação gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Essa questão ela cai muito, ou seja, este inciso é muito cobrado nas questões que são cobradas. A LDB sempre cai. A educação infantil gratuita ela é de até 5 anos de idade. Tá? Educação infantil. Atendimento educacional especializado AEE gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento educacional especializado, AEE, gratuito para quem? Para os educandos com deficiência. Este termo também mudou, antigamente era chamado de pessoa com deficiência, agora educandos com deficiência. Transtornos globais do desenvolvimento, o TGD, aqui entra o transtorno espectro autista, as crianças que possuem diagnóstico de TEA, transtorno espectro autista, e altas habilidades e superdotação. Este inciso ele tem caído muito ultimamente, pelo fato de que esta modalidade de educação, que era antigamente a modalidade de educação especial, que por muito tempo funcionou como sendo uma educação paralela, uma educação separada, segregada, hoje, segundo esse inciso 3, tá, deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Então, hoje, nós não trabalhamos com alunos, os educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação na educação segregada, na educação separada. Eles devem ser incluídos na rede regular de ensino. Ou seja, nós trabalhamos com a educação especial, a LDB trata a educação, a LDB, a legislação brasileira educacional, trata esta questão, tá? Especial numa perspectiva inclusiva, que seja preferencialmente na rede regular de ensino. Aí os professores podem questionar o porquê e tal, porque não sabe trabalhar com um aluno com deficiência, que não sabe o que fazer, como fazer e tal. Isto é algo que os professores precisam se adaptar. Os professores precisam pesquisar. As fontes de pesquisas estão aí, muitas redes de apoio, muita informação na internet, tá? O professor pode estar se apegando para fazer isso, mas deve ser na rede regular de ensino. Aqui a palavra está preferencialmente, porém quer dizer que temos outras opções, mas a preferência é que seja na rede regular. Não está obrigatoriamente, não está obrigando, mas está dando uma preferência. Ou seja, temos outras opções, mas a preferência é na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram idade própria. Tá? Todos aqueles que não concluíram na idade própria, eles terão acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio. Inciso 5º. Acesso aos níveis mais elevados do ensino
da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. A oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Ou seja, o ensino noturno regular deve ser alinhado, deve ser balizado às condições do educando, não do estabelecimento de ensino, mas do educando. Oferta de educação regular para jovens e adultos, aqui é o EJA, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Ou seja, há uma garantia de oferta, regular para os jovens e adultos com as suas características e modalidades, as suas necessidades e o que estiver disponível. E deve ser garantido aos trabalhadores condições de acesso e permanência na escola, tanto para acessar quanto para permanecer. Deve haver condições para estes alunos. Inciso 8º. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Tá? Então, o atendimento ao educando ele vai se estender em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. Quando falar programas suplementares, nós temos aqui um mapinha mental e um mnemônico. A sigla MATA, material escolar didático, alimentação, transporte, assistência à saúde. Quando você observar essa palavra na prova, programas suplementares, lembre-se de MATA, material escolar, material didático escolar, que não está errado, material escolar, material didático escolar, alimentação, transporte, assistência à saúde. MATA. Inciso 9. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Aqui é uma redação dada pela Lei 14.333, do ano de 2022. Variedade e a quantidade mínimas por aluno, insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E, para isso, nós teremos a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados. 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Olha só, esse inciso 10, a garantia da vaga em escola pública de educação infantil ou do ensino fundamental deve ser mais próxima da residência da criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Completou 4 anos de idade, entrou na etapa da educação básica obrigatória, ele tem o direito. Mas, detalhe, olha só, somente para a etapa da educação infantil e ensino fundamental. Ensino médio, não. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, bem como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Leitura, alfabetização plena, capacitação gradual são indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos. Inciso 12. Educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação superior à internet em alta velocidade, adequada ao uso pedagógico com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Aqui foi instituído pela Lei 14.533 do ano 2023. A educação digital, ela está acontecendo. É uma oferta que já está em voga,
a educação digital e deve ter essa garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade. Educação digital, garantia de conectividade da internet em alta velocidade. Desenvolvimento de competências. Letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Parágrafo único. Para efeitos do dispositivo, no inciso 12, no caput deste artigo, as relações entre ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, que crie espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Também é uma novidade, tá? Inclusa aí pela Lei 14.533 de 2023. Relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas, recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência e aprendizagem e possa criar espaços aí coletivos. Mas essa docência e aprendizagem não se estende somente ao professor, mas também ao aluno. Artigo 4º. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa, ou seja, cada um no seu devido lugar, cada um no seu quadrado. Este inciso, ou este artigo 4º, ele foi incluído pela Lei 13.716 de 2018. Foi o que? Assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, se ele estiver internado para tratamento de saúde, tanto no hospital como em casa, por tempo prolongado, ele tem direito ao atendimento educacional, tá? Conforme dispuser em regulamento o poder público, na esfera da sua competência federativa. Instituto Machado de Assis, conforme o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 93.94/96, o dever do Estado em educação escolar pública será efetivado mediante algumas garantias, exceto ele quer a errada. Atenção para estas palavras. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Correto? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 a 17 anos de idade. Também está correto. Ele quer a exceto. Ele quer a questão errada. Tá? Errada. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Foi essa a idade? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade? Perfeito. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um? Não. Não é segundo a capacidade de cada um, não. Então, a alternativa aqui é a letra D. Mais uma questão da banca Alternativo Concurso. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, exceto, ele quer também a questão errada. Errada. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 a 17 anos de idade. Perfeito. Não tem que desconsiderar. A educação básica organizada em pré-escola e ensino fundamental. Errado. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Está correto. Perfeito. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Correto. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a variedade e a quantidade mínimas por aluno,
de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Também está correto, mas ele quer a questão errada. Então, a educação básica organizada, pré-escola, ensino fundamental, não. Agora vamos para o artigo 12, da incumbência das escolas. O que cabe aos estabelecimentos de ensino? O que cabe às escolas cumprir com as suas responsabilidades? E quais são as responsabilidades e incumbências da escola? Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, olha só, o artigo 12 começa dizendo que os estabelecimentos de ensino têm as suas normas comuns e têm as normas comuns do seu próprio sistema de ensino. Respeitando estas normas comuns, respeitando as normas do seu sistema de ensino, eles têm a incumbência de 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, que é a responsabilidade da escola. A escola que vai elaborar e executar. A elaboração e execução da proposta pedagógica é da escola, do estabelecimento de ensino. 2. Administrar seu pessoal e recursos materiais e financeiros. O estabelecimento de ensino cabe administrar o seu pessoal e os seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Quem assegura o cumprimento dos dias letivos são os estabelecimentos de ensino, também as suas horas-aulas. 4. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Olha só, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, às vezes, o professor pode até se chatear, né, com algo que a escola, que o estabelecimento de ensino esteja pegando no pé e tal, então alguma cobrança que há na questão da execução do plano de trabalho de cada docente, mas é responsabilidade do estabelecimento de ensino velar por esse cumprimento. Então, a escola não está fazendo nada mais do que o seu papel constitucional. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Os meios, quem vai prover são os estabelecimentos de ensino. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Quem vai criar o processo de integração da sociedade com a escola é a escola. É o estabelecimento de ensino quem vai propor este projeto, esta articulação, tá? Criando esses processos de integração. 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, a responsabilidade do estabelecimento de ensino, informar o pai e a mãe, sendo casados ou separados, ou se residem ou não com os filhos, ou no caso até mesmo os responsáveis legais, tá? Se for legalmente responsável do aluno, ele deve informar sobre a frequência e sobre o rendimento do aluno, bem como a execução da proposta pedagógica da própria escola. Informar pai e mãe, conviventes ou não, a sigla aqui é PRF, sobre a proposta pedagógica, sobre os rendimentos e sobre a frequência. Inciso 8º, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30%, percentual permitido em lei. O aluno que falta, um aluno que é ausente, um aluno que é infrequente, tiver falta acima de 30%, a escola, o estabelecimento de ensino deve notificar o Conselho Tutelar a relação desses alunos que apresentam faltas acima de 35%. Opa, acima de 30%, tá? 30%. Notificar Conselho Tutelar do município, relação dos alunos com falta acima de 30%. Promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Então, a escola também tem esta responsabilidade, os estabelecimentos de ensino também têm esta responsabilidade, que é de conscientizar, prevenir e combater todos os tipos de violência, seja qual for. E daqui faz alusão
a um tipo de combate, a um tipo de violência, tá? Que é conhecido na lei como intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito das escolas. Então, o estabelecimento de ensino pesa sobre os seus ombros esta responsabilidade. Promover medidas de conscientização, prevenção, combate. Todos os tipos de violência, especialmente o bullying. Inciso 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Isso também é responsabilidade, promover a cultura de paz nas escolas. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Também promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias, prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14 os conselhos escolares, incluído em 2023. O conselho escolar deve ser instituído no estabelecimento de ensino. Estabelecer conselhos. Olha só, achei importante trazer aqui a diferença entre as incumbências do professor e as incumbências da escola. Tá? Quanto à questão das incumbências do professor, não está no rol de questões que caem com muita frequência, mas sim a incumbência da escola. Mas eu trouxe aqui esse quadro paralelo para nós fazermos uma análise e perceber o quão semelhantes são as suas incumbências. Então, não confunda incumbência do professor com incumbência da escola. Primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica. A incumbência do professor participar. A incumbência da escola, elaborar a sua proposta pedagógica. O professor participa, a escola elabora. 2. Incumbência do professor, elaborar e cumprir o plano de trabalho. Incumbência da escola, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. O professor vai elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, mas a escola vai velar por esse cumprimento do plano de trabalho. Incumbência do professor, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Incumbência da escola, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Olha só, enquanto a escola, enquanto o professor estabelece as estratégias para a recuperação dos alunos de menor rendimento, a escola ela vai prover os meios da recuperação dos alunos de menor rendimento. Incumbência do professor, ministrar os dias letivos e horas-aulas. A escola assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Enquanto o professor ministra, a escola assegura. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Escola, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Enquanto o professor colabora com as atividades, a escola ela faz a articulação. Escolares. Questão recente, Santo Antônio dos Lopes. Em concordância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 93/94, e suas alterações, os estabelecimentos de ensino respeitados as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e executar a proposta pedagógica. A proposta biológica? Não. Olha a maldade da banca. Administrar seu pessoal apenas? Não. Aqui temos 5 alternativas, 4 estão erradas. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e as horas-aulas que ainda não foram estabelecidas? Não. Deszelar pelo cumprimento, aqui é velar. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Perfeito. Quem vai prover meios, tá, para a recuperação dos alunos de menor rendimento, de fato, são os estabelecimentos de ensino. Estabelecimentos de ensino. Então, a alternativa aqui é a letra E.
Mais uma questão, segundo o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases, da Lei 9394/96, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbências, exceto. Nós temos aqui, ou vamos ter que marcar a opção errada. Os estabelecimentos de ensino terão as incumbências de elaborar e executar a proposta pedagógica, perfeito, administrar seu pessoal, seus recursos, seus materiais financeiros, perfeito. Reprovar os alunos de menor rendimento, não. Ele deve prover meios, né, para a recuperação dos alunos. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas, ok. A questão aqui, exceto, né, a questão, a alternativa é a C.